Olá pessoal, eu sou o professor Alexandro e vou colocar aqui essa videoaula falando sobre a associação de resistores, né? Os resistores são muito utilizados no nosso dia a dia, são utilizados em lâmpadas, ferros elétricos, chuveiros, em aquecedores, circuitos eletrônicos. Nós vamos ver como é que funciona então a associação de resistores. Primeiro é bom lembrar que existem dois tipos de associações: existe a associação em série e em paralelo. Associação em série é aquela em que os resistores são associados de maneira linear. Então aqui nesse exemplo você tem R1, R2 e R3 associados de maneira linear, onde é submetido a uma DDP, indicado pela letra U, que é uma diferença de potencial, pode ser a corrente elétrica da rede elétrica, pode ser uma bateria, e nós temos também evidenciado pela letra I as correntes elétricas, né? Essas correntes elétricas que nós medimos em ampere, a DDP é medida em volt. Então aqui está um exemplo de uma associação em série, uma associação de lâmpadas em série, né? Nesse caso aqui, nessa associação, se nós cortarmos uma conexão dessa, todas as lâmpadas elas vão se desligar, ou se uma lâmpada dessa queimar, as outras também não funcionarão, porque está ligado em série. É o que acontece com aqueles pisca-pisca, aquelas luzes de Natal, quando uma está com defeito, as outras não funcionam. Bom, numa associação em série, nós devemos observar que a corrente elétrica que passa por esse circuito ela é sempre constante. Então, se nós medirmos a amperagem da corrente aqui, nós veremos que ela é a mesma em qualquer ponto do circuito, mesmo depois da resistência 1, da 2 ou da 3. Já a nossa diferença de potencial, ela vai sofrendo alterações ao longo do circuito, né? Se a gente for medir em cada ponto desse aqui após cada resistência, nós vamos ter uma DDP diferente, uma voltagem diferente. E para calcular, que é o que interessa para a gente, a resistência equivalente desse circuito, quando é uma associação em série, basta a gente então somar essas resistências. Se fosse uma resistência de 10, 5 e outra de 10, nós teríamos uma resistência equivalente de 25 ohms. Como nesse exemplo aqui, nós temos R1, R2 e R3 todas valendo 5.600 ohms, que nos dá uma resistência equivalente de 16.800 ohms. Conclusão: numa associação em série, a corrente elétrica I ela é constante, a DDP ou a voltagem é a soma de todas as correntes, de todas as voltagens, de todas as diferenças de potencial após cada resistência, e a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Bom, vamos agora então para a associação em paralelo. Numa associação em paralelo, os resistores são dispostos de maneira paralela, em linhas paralelas. Bom, aqui está um exemplo então de uma resistência em paralelo. Aqui, se nós cortarmos ou se rompermos um desses circuitos aqui, desses caminhos aqui da corrente elétrica, ainda assim as outras lâmpadas funcionarão. Então esse é um exemplo de associação em paralelo. Numa associação em paralelo, nós temos a DDP constante, ou seja, a mesma voltagem. Você pode medir em qualquer parte do circuito, ela vai ter sempre a mesma voltagem. A corrente elétrica vai ser a soma das demais correntes, ou seja, a corrente elétrica ela vai sofrer uma alteração então após cada resistor. E o resistor equivalente
é dado pelo inverso da resistência, né? Se a resistência é 20, então nós vamos ter 1 sobre 20. E aí você faz a soma dessas resistências, né? Tira o mínimo múltiplo comum e resolve aí essa pequena fração. No caso de uma associação em paralelo, nós vamos ter então, nesse caso aqui, como essa resistência ela tem a mesma medida, cada resistência, basta nós somarmos elas e dividirmos pela quantidade de resistência. Bom, conclusão, uma associação paralela DDP é constante, a corrente elétrica é a soma de todas as correntes e a resistência equivalente é o inverso da soma de cada resistência. É a soma do inverso de cada resistência. Nós temos como simplificar esses cálculos de resistores em paralelo quando nós tivermos somente dois resistores em paralelo. Nesse caso, nós podemos fazer pela razão entre o produto e a soma de cada resistência. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E quando nós tivermos associação de resistores iguais em paralelo, que é o caso que nós vimos anteriormente, cada resistor de 5.600, você pega então esses 5.600 e divide por 3. Nós vamos ter lá 1866,66 ohms. E nós temos ainda a resistência, associação mista de resistores. Numa associação mista, o diagrama ele representa, ele pode representar os resistores de maneira paralela e também em série. Então nós devemos desmembrar essa associação e resolver separadamente cada bloco e depois para posteriormente nós podermos juntá-los. Então nesse caso desse exercício aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar esse diagrama aqui, essa associação que está em paralelo, que no caso é um resistor de 8 e um de 2 ohms. Então vamos resolver. Como se trata aqui de apenas dois resistores em paralelo, nós vamos resolver pela fórmula do produto e da soma. Então R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 8 vezes 2, 16, dividido por 8 mais 2, que é 10. Resistência equivalente desse circuito aqui, então, é de 1,6. Nesse caso, essa parte aqui, então, vale 1,6. Ok? Então, nesse caso agora, nós vamos ter uma associação em série, porque eu tenho aquele resistor de 4 ohms e vou somar com o de 1,6 que nós acabamos de encontrar. O resultado então desse exercício é de 5,6 ohms. Então, esse diagrama aqui nos dá uma resistência equivalente de 5,6 ohms. Certo? Bom, pessoal, espero poder ter colaborado com vocês. E qualquer dúvida ou informações, vocês podem acessar www.crescerconhecer.blogspot.com. Muito obrigado.